Opa, o assunto hoje então é ondas. Nós não pulamos lá na frente, beleza? E bora, bola pra frente, né? Então vamos lá. Até agora eu fiquei só nessa faixinha do arco-íris aqui, ó. Só vocês estão vendo o espectro de luz aí? Que eu mudei o slide, eu mudei o softwarezinho aqui, então eu fiquei Sim. só com essa partezinha até agora, em óptica, tá? Agora eu vou falar de todas as radiações. Isso aqui é como se fosse a nossa tabela periódica, tá? Aqui tem muita informação sobre os tipos de energia que nós estudamos. Das de menor energia, que começa aqui no rádio, você quase não percebe que isso aqui é uma onda, ela é tão longa, tá? Que você nem percebe que isso aqui é uma onda. Quando chega no micro-ondas, você começa a perceber, né? Você começa a perceber que parece que realmente tem uma onda aqui, né? E olha que micro-ondas já é uma energia considerável. Infravermelho, você já vê que tem uma ondinha aqui, né? O visível, né, tá mais claro e assim por diante. Vai aumentando a frequência, a vibração, o número de voltas aqui, ó, né? De picos, né? Que vai formando aqui, ó, até chegar nas radiações de maior energia aqui na frente, que é gama, tá certo? Bem, raio-x, ultravioleta e tudo mais. Aí tem aqui também ó, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta. O nosso celular não está mostrando nessa daqui não, mas está mostrando nessa outra aqui, ó, na onde que está o celular, moderno pra caramba, né? Da década de 90. Então tem esse celularzinho aqui, que é onde, quando a frequência era baixa ainda, que a frequência já aumentou bastante, né? É, 5G, 4G, 3G, isso vai aumentando a frequência cada vez mais, né? Então aqui a frequência era bem baixa, ela está próxima do micro-ondas. O que a gente vai ganhar? Bem, o pessoal só fala o que a gente vai ganhar de bom, né? De positivo com 5G. Mas a radiação vai aumentar, né? Tem que aumentar o número de antenas, que o alcance do celular vai ficar menor, que a frequência vai diminuir. Para carregar mais informações, eu vou ter que aumentar a frequência, né? Para aumentar o número de informações é o mesmo que mudar o número, aumentar o número de oscilações da onda. Então ela vai ter que vibrar mais. Então a frequência que já é alta do celular vai aumentar, né? Então tem tecnologia, internet vai melhorar, vai, né? Como se tivesse quase que descoberto uma forma nova de transmitir dados. Por quê? Porque está no bolso de todo mundo e vai conseguir transmitir muita informação, muito dado, né? É, agora que tem muita coisa que é online e não vai deixar de ser, porque é mais barato ser online, vai ter muita coisa, muita empresa está crescendo em cima disso, então vai ter muita informação e muito uso dessa tecnologia. Mas em compensação ela vai gerar a gente vai andar com uma bomba de radiação né, ao alcance da mão. Bem, então onda é essa vibração, é essa oscilação que nós temos aqui, tá? Que é essa energia que eu estou perturbando o meio. Eu vou falar das ondas mais fáceis, né, por enquanto, que são as ondas que precisam de um meio material, né, que precisa de uma corda, né, é jogar uma pedra na água e perceber que fez uma onda, né, é utilizar uma mola para, né, um pêndulo para oscilar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, eu estou usando o meio, né, e estou fornecendo energia para o meio vibrar. E ele não vibra de qualquer jeito, né? Ele tem uma organização aqui, né? Para uma simetria para conseguir oscilar. Eu estou sempre jogando a corda para cima e para baixo e criando pulsos, que a gente fala pulsos de energia, tá ok? A corda aqui, por exemplo, ela só serve como meio de propagação da energia, tá ok? A corda não sai do lugar, ela não desloca, né? Ela, ela só movimenta no lugar que ela está mesmo, sem subir e descer, beleza? Isso é uma onda de uma única dimensão, certo? Então, os conceitos básicos, passar mais rápido aqui, né? E aqui é quando eu jogo uma pedra dentro da água, que ela forma algumas ondas, né? É, em todas as direções. Aqui eu já tenho duas direções, são as bidirecionais, né?
E eu tenho ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A que eu citei aqui agora da corda são as ondas mecânicas, da água também. Eletromagnéticas é o que eu mostrei no espectro, né? Que é tanta quantidade absurda de ondas lá, né? O som é um exemplo de onda mecânica, né? Que eu preciso das moléculas do ar, né? Para que elas vibrem e com a vibração, essa vibração chegue no meu ouvido. Então eu preciso do som como meio de propagação onda mecânica, né? Agora, a onda eletromagnética eu não tenho necessidade nenhuma, né? Toda a energia que vem do Sol é um exemplo de onda eletromagnética, está passando por 150 milhões de quilômetros de vácuo aí, e a energia chega aqui tranquilamente, né? No caso de uma TV, né, TV antiga, né, eu tenho as duas ondas propagando, né? Eu tenho a onda sonora e tenho a onda de luz, né? Então, obviamente que a luz é uma velocidade absurda, né, 300 mil quilômetros por segundo, enquanto o som de 320 a 340, né? Hoje quase não acontece, que hoje quase tudo é transmissão por internet, mas se tiver alguém aí ainda com transmissão de. Às vezes tem uma TV que é parabólica, outra TV é canal de assinatura, né? Parabólica, a informação está vindo para a antena da sua casa de uma torre dentro da cidade. Não, parabólica é satélite, né? É muito difícil hoje alguém usar essa anteninha interna, né? Mas quem tinha mais de uma TV em casa e usava essas duas antenas percebia a diferença do tempo para chegar. Numa TV tá passando uma coisa, na outra tá atrasado alguns segundos, né? Era devido à transmissão. Uma recebia a transmissão local, vindo da cidade, e a outra direto do satélite. Aqui recebe direto do satélite, lógico que ela é um pouquinho mais rápida, né? Só explicando aqui, mais ou menos, só mostrando o que é. Eu tenho um exemplo de onda eletromagnética vinda do Sol, né, como eu citei. E eu tenho quanto ao tipo de propagação dá para classificar também. Então até agora eu já classifiquei a onda quanto ondas que precisam do meio material, que são as ondas mecânicas, né? Mecânica já dá a ideia de manuseio, né? De, de matéria, tem que pegar, né? Então é a onda mecânica e a onda eletromagnética, que são as ondas que não precisam do meio material, que é o espectro que eu mostrei lá, né? Que é o espectro que eu mostrei lá, o espectro, né? Olha só o quanto o espectro é grande, né? São diversas frequências, inúmeras frequências, e eu trabalho lá na óptica só com a parte visível, a parte da cor, né? Então, quando eu falo ondas de rádio, eu estou falando de AM, FM, tá? Eu gosto mais dessa imagem aqui. Estou falando de AM, FM, tá certo? Estou falando de internet a rádio também. A frequência, a gente tem que falar internet a rádio, mas a frequência da internet é mais próxima do celular, tá certo? Infravermelho é o calor, né? O calor, o sol está emitindo uma quantidade absurda de calor e não precisa ter meio material para chegar aqui. A luz visível, ultravioleta, o raio-x muito usado aí, né? E outras radiações aqui que são usadas até no tratamento de câncer, tem muito aqui na frente, né? A radiação ela pode gerar câncer, mas ela pode combater também quando você mata as células cancerígenas, né? Usando a radiação, tá certo? Então tá aí. E eu posso classificar as ondas quanto à forma que elas se locomovem no espaço, tá? Eu posso chamá-las de transversal, né? Quando eu estou gerando um pulso aqui, tá? Um pulso de onda aqui, uma crista, né? Que a gente chama de crista, né? Aquela parte de baixo eu chamo de vale, tem o mesmo valor energético, tem a mesma importância, né? Só para falar quando que eu estou falando de uma parte positiva da onda, né? E quando eu estou falando da parte negativa, só para falar onde que eu estou, só questão de localização, né? E tem as ondas longitudinais, que são as molas, tá? Que eu vou mostrar no aplicativo e eu falo melhor delas lá, ok?
Tá aqui o exemplo da mola, né? Quando eu falo onda longitudinal, eu estou falando da mola. Então tá, deixa eu explicar melhor isso aqui. Quando eu estou falando de uma. Aqui a onda tá viajando na horizontal, mas ela tá vibrando, a vibração dela é na vertical. Então ela tá propagando na horizontal e vibrando na vertical. Aí compara com a mola para você ver. A mola está fazendo as duas coisas na mesma direção. Você empurra a mola, então ela propaga na horizontal e também vibra na horizontal, né? Então por isso que a gente fala que ela é ao longo de uma direção só, ela faz as duas coisas. A gente chama de longitudinal, tá certo? E anterior não, é perpendicular inclusive, né? Uma direção é a propagação e a outra é a vibração, certo? Então eu posso classificá-la quanto à forma de propagação. Então até agora eu já classifiquei ela como sendo quanto à natureza, né? Chamar de onda mecânica ou eletromagnética é a natureza da onda, tá ok? Quanto à forma de propagar, transversal e longitudinal. Depois que a gente pega esses conceitos básicos, a gente vai embora, né? E aqui os elementos de uma onda, tá? Quando eu construir a onda ali, eu só para questão de localização, para definir o que é uma onda, localização é crista e vale, né? Qual que é a diferença entre crista e vale? É só para falar onde que eu estou na onda, tá certo? Amplitude, né? É o quanto eu estou transferindo de energia para a onda, né? Se eu estou abaixando muito ou levantando muito a mão, se eu for pensar numa corda, aí essa amplitude está relacionada e ela é importante, cai demais no Enem, vocês vão ver que nesses 4 exercícios aí cobram. Nesses exercícios que eu selecionei, que são 3, selecionei assim, né? Vou pegar todos, vou resolver todos e tem bem uns 2, 3. Olha que a introdução nem deveria estar cobrando nesse primeiro capítulo, já estão cobrando sobre amplitude. Amplitude está amplamente, vamos dizer assim, ligado à energia. Quanto mais eu levanto ou abaixo a mão aqui, mais energia eu transfiro para a onda. Então, quando você está falando, a gente tem mania, né? Vou buscar lá na frente, né? Não, o som tá alto, né? A intenção nossa é falarmos sobre a energia do som, né? Então, a gente não deveria falar que o som não está alto, é o volume que está forte ou o volume que está fraco. Eu estou falando de energia, estou falando de amplitude, tá ok? Então, os elementos mais importantes que eu tenho é esse aqui. E quando eu começo a vibrar, a produzir uma onda, né? O que eu faço? Bem, eu consigo produzir. Eu produzi aqui, né? A onda, na verdade, eu já fiz, né? Ela já está aqui, né? Eu estou produzindo mais. Então, eu produzi uma crista primeiro, depois primeiro um vale, perdão, um vale, depois uma crista, depois eu fiz outro vale, outra crista e outro vale. Então, eu já produzi essa parte da onda aqui. Eu estou produzindo mais aqui atrás, mas vale e crista. Depois eu vou ficar repetindo isso, Anderson. Eu tenho 2 ondas e meia aqui, ó. Eu tenho vale, crista e mais um vale. Então, até aqui, ó, eu tenho uma onda. Por quê? Eu já consegui todos os elementos dentro desse pedacinho aqui, ó. Já contém um vale, já contém uma crista e já tenho 2 amplitudes. Uma positiva, que está acima do eixo aqui, e outra negativa, que está abaixo. Depois eu vou ficar repetindo isso. É a mesma coisa do movimento circular uniforme, tem tudo a ver. No movimento circular uniforme, eu dei uma volta eu produzi uma volta num círculo. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o que eu fiz. Então basta entender uma volta, né, lá no movimento circular uniforme, que eu entendo tudo. Aqui basta eu entender uma onda que eu já estou tranquilo, tá certo? Então, o que acontece? Aqui eu teria uma onda até aqui, mais uma onda até aqui, 2 ondas completinhas, mais meia aqui. Beleza? Só para ir já acostumando aí. Tá ok? E a amplitude é muito importante, que está relacionada à energia. Tem 4 elementos fundamentais em ondas, tá, gente? Eu falei 4, né? São 3. Primeiro, amplitude, frequência, tá certo? E o formato da onda, porque a gente sempre desenha a onda bonitinha, né? Mas só que você chega no terceiro ano com 30 alunos, todo mundo tem uma voz específica. Você consegue identificar, não necessariamente aqui no áudio, mas presencialmente, você consegue identificar cada um.
cada aluno tem, cada pessoa tem uma identidade na voz. Você já ouviu a voz, fulano, né? Então, não tem como todas as ondas sonoras, pelo menos, né, serem idênticas. Todo mundo bonitinho assim, ó, né? Por quê? Bem, primeiro que tem algumas características que não pode mudar muito da minha voz com a voz de outra pessoa, senão eu não vou entender o que ela vai falar. Ela vai falar a mesma coisa do que eu vou falar, só que vai soar muito diferente. Então, algumas características, mas o fato de eu conseguir identificar quem que falou, entendeu? Está relacionado ao formato da onda. Toda onda tem crista e toda onda tem vale? Sim. Mas nem sempre é bonitinha, redondinho, igual está aqui. Né? Então, uma coisa muito importante é o formato da onda, que permite eu identificar uma voz, separar uma voz da outra, separar uma nota musical da outra. Uma sirene, né? Quem conhece a sirene sabe quando é uma sirene de uma ambulância, quando que é de um carro, de polícia, por exemplo. Enfim, né? Então, está relacionado com o formato da onda, isso é importante e é muito cobrado, a amplitude e a altura. Principalmente a altura, porque tem mania de falar, o som está alto. E a gente vai ver lá na frente, quando a gente fala de altura em ondas, a gente está falando de frequência, não de volume. Né? Quando a gente fala de volume, nossa, o som está incomodando, está alto, está errado. O som está com volume forte ou volume baixo. Quando eu falo volume, eu estou falando de amplitude. É muita energia, por isso que está me incomodando. Tá certo? Então tá aí. Aqui ele só vou conceituar o que é frequência e o que é período, tá? Eu vou fazer isso lá na prática, vou resolver todos os exercícios, tá? Eu defini até aqui, ó, o que é um comprimento, o que é uma onda. Uma onda basta um vale e uma crista. Então até aqui eu já tenho uma onda. Até aqui eu já entendi tudo que eu precisava entender. Então até aqui eu chamo de comprimento de onda, tá? Que eu vou definir logo à frente. Então eu também chamo de período. Se você for pegar esses dois pedaços aqui, você vai ter um círculo completo. Isso aqui é a parte de cima do círculo, isso aqui é a parte de baixo do círculo. Então, quando você dá uma volta em um círculo completo, você tem o quê? Você viu lá no movimento circular uniforme? Você tem um período, né, que é o tempo necessário para dar uma volta. E frequência, o que era frequência continua sendo, né? E o que é frequência? O contrário. O que eu consigo fazer em um segundo, ok? Por exemplo, tá? Até aqui, né? Então vamos lá. Até esse ponto aqui, ó, tá certo? Eu tenho aqui um vale e uma crista. Então até esse ponto aqui, né? Até chegar aqui, se eu for pegar esse comprimento todo, né? Daqui até aqui, eu tenho o que eu chamo de comprimento de onda, né? Que é o lambda. Aí eu vou definir período. Se eu falar com você que eu gastei 2 segundos para produzir aquela onda, né, produzir o vale e produzir a crista, né, esse aqui é o período da onda. É o tempo que eu gasto para produzir a onda completa, a vibração completa. O que é frequência? Bem, lá no movimento circular uniforme, frequência era o contrário de período, e no conceito também. Então, se eu gasto 2 segundos para produzir a onda toda, a pergunta da frequência é o que eu consigo fazer em apenas 1 segundo. Então, a minha frequência, na verdade, aqui, ela seria o quê? Em 1 segundo eu só consigo fazer meia onda. Então, a minha frequência seria meia oscilação, meio ciclo, né? Meia vibração. Tem vários nomes, meio hertz. E se eu for olhar para a fórmula, é exatamente isso. É o contrário do período. Né? Então, quando eu estou falando de frequência, eu sempre estou perguntando o que eu consigo fazer em 1 segundo. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. E é isso que eu vou definir aqui. Né? Em 1 segundo a onda consegue produzir. Né? O que ela consegue produzir em 1 segundo? Tá certo?
Então, isso aqui é o que eu chamei de comprimento de onda. Tem que conter todos os elementos, uma crista, um vale, tá certo? A partir daqui, o próximo comprimento de onda é idêntico, né? Não faz sentido eu ficar considerar mais do que isso. Aí vem a formulazinha que já está cobrando nesse primeiro capítulo de vocês aí, tá? Que é o seguinte. Essa formulazinha, né? Formulazinha de onda é a fórmula que as ondas têm velocidade constante, né? Eu tenho as ondas eletromagnéticas, que é a luz, né? Todas têm a mesma velocidade, que já foi mencionada ali, 300 mil quilômetros, né, por segundo. E tem as velocidades de onda mecânica, que são várias. O próprio som, você está propagando no ar, 320, 340. Se é na água, se é no metal, depende do meio, né? Eu posso ter várias velocidades para o som, né? Então, mas enfim, elas são constantes, desde que você não saia do meio, não mude de meio, como vocês viram lá em refração, a velocidade é constante. Então, o que ele fez? Pegou o conceito de velocidade lá do movimento circular uniforme, que é a distância sobre tempo. Tá? Agora, qual que é a distância que a onda tem que percorrer? Vamos falar, então, isso aqui é uma onda. Ué, ela tem que formar uma crista e um vale. E depois disso ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, o menor comprimento que ela deve percorrer, né, para que eu fale, não, isso aqui realmente é uma onda, a menor distância possível é o comprimento de onda, o próprio comprimento de onda, que eu chamo de lambda, né? Que é o mínimo que a onda tem que fazer para fazer, aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho uma crista, eu tenho um vale. E quanto tempo que ela precisa para produzir esse mínimo aqui, né, essa distância? O período. Então, eu vou pegar essa velocidadezinha aqui, no lugar de distância, tá? No lugar de distância eu vou colocar a lambda e no lugar do tempo eu vou colocar o período. E se eu quiser falar de frequência, frequência é o contrário do período. Então, se eu colocar o contrário do período aqui, vai ficar V lambda F, que é o que ele fez aqui, né? V lambda F. Essa aqui é a velocidade que eu vou carregar até eu encerrar lá no volume 4 o assunto sobre ondas. Então não tem nada de diferente, tá? O que ele fez foi pegar a fórmula de movimento circular uniforme, perdão, a fórmula de cinemática e dar uma releitura nela aqui. Quando eu for falar de distância, eu não vou falar de qualquer distância, eu vou falar do comprimento de onda. E quando eu for falar de tempo, eu vou falar de período, na verdade. Então, quando eu faço essa substituição, eu chego em V lambda F. Tá certo? Essa é a fórmula de todo tipo de onda. Seja ela eletromagnética ou mecânica, é a velocidade de uma onda, é isso aqui. Beleza? Então, estou com tempo aí, vai ser na mesma no mesmo link, beleza? Então, vou passar rápido aqui sobre reflexão de ondas, porque a reflexão de ondas já excede um pouquinho o material de vocês aí, já é o volume, já é o próximo capítulo, tá certo? Mas o que seria a reflexão de uma onda, né? Produzir uma onda numa corda que está presa numa extremidade, tá? Presa ou livre, tá? E fazer a onda, esperar ela bater lá e voltar. Então, eu posso estudar em ondas, reflexão, tá? Não vou explicar o fenômeno em si, não. Só para mostrar que eu vou passar por vários conceitos que eu passei lá em óptica, eu vou passar novamente, ok? E vou estudar sobre reflexão, tá ok? Vou explicar sobre refração de uma onda. Se for pensar em corda, é quando uma onda passa de uma corda mais fina para uma corda mais grossa. Isso significa mudança de meio, tá? Mudou de tipo de corda, de densidade de corda, tá ok? Vou estudar todo tipo de onda aqui, tá? Seja uma direção, duas direções, né? Tridimensionais. Um fenômeno importantíssimo que é difração acontece com a luz. Lá, quando eu estudei óptica, sim, tá? Em óptica é mais difícil a gente estudar principalmente com luz, né? É difícil a gente estudar esse fenômeno porque os obstáculos são grandes, né? Para acontecer isso aqui com a luz, essa capacidade de contornar obstáculos aqui
eu preciso de obstáculos muito pequenos, eu vou discutir isso, tá? E isso aqui seria interferência, é um tipo de fração, né? Tá contornando obstáculo, depois eu vou passar por interferência. Então, os conceitos mais importantes aqui é reflexão, tá? Refração, difração e interferência. Quem não passa pelos quatro não é onda, tá certo? E aí eu vou explicar cada uma dessas aí, tranquilos? Mas essa parte de interferência já está lá na frente do conteúdo, tá? Eu vou falar sobre ela agora não, tá ok? Eu vou voltar na próxima aula falando de pêndulo, mostrando o aplicativo, tá? Do PET lá que mostra pêndulo, ok? E resolvendo alguns exercícios, tranquilos? Então, tá aí o que eu havia falado antes, ó, que é muito importante, tá? Que é a intensidade, que é a amplitude, tá ok? É uma das coisas mais cobradas. A altura que a gente utiliza muito, né, que está relacionado com o som grave e agudo, e o formato da onda, que permite separar uma nota musical de outro, até mesmo, né, um instrumento de outro. A mesma nota no mesmo instrumento, né, notas diferentes no mesmo instrumento, né, ou separar instrumentos, né, a mesma nota produzida em instrumentos diferentes. Beleza? Então, eu encerro essa parte aí. Beleza, galera?